Olá, bem-vindo ao canal Ana, psicóloga. Hoje vou mostrar para vocês o Mestre das Armas. Não vou ler a história, tá? Mas eu vou ler a apresentação para quem nunca ouviu falar sobre o quadrinho, do que ele é. Na verdade, ele é uma ficção histórica, tá? Do Javier Dodgson e Joel Parnotti, da editora QS Comics, tá? Eu só vou ler aqui a apresentação para vocês terem uma ideia do que é o quadrinho, tá? No início do século XVI, testemunhou uma transformação comparada à qual a invenção da roda e a descoberta do novo mundo parecem triviais. Imagine um ocidente na qual só se pensava, se vivia e se morria através de um único prisma, Deus. A Bíblia era a lei e a única explicação da natureza, e dava a uma minoria legitimidade para sujeitar a maioria. Após mais de 1000 anos, nada parecia capaz de perturbar esse equilíbrio. Mas eis que, de Paris a Zurique, no próprio seio da igreja, pensadores começaram a defender uma reforma. E se o centro de tudo não fosse Deus, mas e o próprio homem? E se já não houvesse clero nem ninguém mais se intrometendo entre o divino e os fiéis? E se a Bíblia já não estivesse em língua estranha e conhecida por poucos, como latim e grego? E essa mesma Bíblia fosse traduzida para a língua vulgar chamada francês? Pura retórica? Simples debate de salão? Visto de hoje, talvez, mas a partir de 1521, toda a Europa se dividiria sobre essas questões, dando início a uma guerra fratricida aqui, morte entre parentes e entre cristãos. Massacres e batalhas se sucederam a fim de saber quem, os defensores da reforma, que se tornariam protestantes ou huguenotes, ou os católicos papistas, seria o detentor da única verdade espiritual, e por isso mesmo de um poder bem terreno. Mas não se engane, se rios de sangue correram dos dois lados, não foi tanto para estabelecer uma verdade teológica ou conservar um poder que só se mantinha por causa dela, mas principalmente porque novos homens começaram a questionar uma fé antiga. E se há uma coisa que horroriza o homem, é ver as suas certezas serem questionadas. Javier Dodgson. E é isso, então, é a saga do Mestre das Armas, que é esse aqui. Tá? Ele vai numa missão, né, junto com o Galvin e o Casper, para levar essa Bíblia para ela ser produzida no francês. Ela foi traduzida no francês e eles estão levando para que ela possa se popularizar, tá? E é óbvio que a igreja, né, tinha receio de que fosse perder, e com certeza ela perdeu, né? Ela não era só assim uma possibilidade, é uma certeza. A partir do momento que a Bíblia se tornou um livro acessível a todos, a igreja perdeu muito. Realmente eles tinham razão em ter tanto medo e derramaram muito sangue em relação a isso. Ok? Então essa é a história, né? É assim, pro meu gosto, muito violento, né? Mas acredito que faz parte do contexto. Eu não vou fazer comentários a respeito de questões religiosas, não é a minha praia, não tenho conhecimento para isso. O comentário que eu vou fazer um pouco mais tarde é sobre a dinâmica psíquica nesse contexto, ok? Então, assim, eu vou mostrar algumas passagens que eu achei interessante, tá? Diante dessa carnificina aqui, que eu achei que possa trazer aí alguma reflexão. Ok? Então eu vou ler, são trechinhos assim bem curtinhos e que não vai estragar a experiência de leitura para ninguém. Então aqui é claro, eles estão fugindo, tem uma tropa atrás dele. Tem todo um outro trama por trás que aí vai ficar para quem for ler o quadrinho, tá?
Mas é claro que a igreja mandou aí o pessoal ir atrás deles para não deixar com que eles cheguem ao destino deles, né? E um desses emissários falou assim para o Hans, que é o mestre, eles foram capturados, né? E ele falou assim, o emissário da igreja: cá entre nós, Hans, você realmente achou que a igreja permitiria a impressão de uma Bíblia na língua vulgar? Você consegue vê-la dividindo a sua ciência e o seu poder com o populacho? Ah, é o mesmo que pedir a um cachorro que divida a sua comida. E tudo isso para quê? Vocês vão voltar a Paris sobre um processo cuja... E aí ele vai falando, tá? Então, é essa questão da ciência, né? O poder, a igreja tinha tudo na mão, ela tinha a ciência, ela tinha a explicação para tudo. Tudo tinha uma explicação no sentido religioso, no sentido da Bíblia, a qual elas davam o sentido que elas queriam, é óbvio, né? E aí ele acha ingenuidade deles acreditar que a igreja ia deixar isso assim, correr solto, né? Uma outra passagem nessa saga deles aqui é o Hans com o Casper. Casper, esse menino, é um aprendiz do Galvin. O Galvin é um teólogo, um estudioso, que se propôs, né, no grupo deles ali, de protestantes, a levar a Bíblia. Então, assim, o Casper é o ajudante dele, e eles estão conversando, né? Numa das falas, ele coloca aqui: Galvin deve ter dado a você, porque ele está insistindo de ir, né? Um lugar em sua mesa, um canto perto do fogo. Você foi fiel, está tudo bem, faz parte. Você está livre, porque ele está querendo que o garoto, né, vai, assim, defender o garoto daqueles caras, e agora que o garoto se vira, né? Eu devo a ele bem mais que isso, o garoto fala. Nada do que ele possa ter lhe dado justifica que você tenha que morrer, diz Raul. E o garoto: o que ele me deu foi um pouco de entendimento, o suficiente para compreender que todas as verdades que eles nos impõem nesse baixo mundo vêm da Bíblia. Enquanto ela permanecer em latim, somente aqueles que estão no alto poderão ler. No Vaticano, no Vaticano, né? No Sorbonne, eles continuarão a mentir sobre o que ela diz e a fingir que Deus quer que eles sejam ricos e nós vivemos na lama. Não quero mais que... Ai, tá um pouco escuro aqui. Deixa eu ver aqui. Não quero mais que minta para mim. Eu quero a verdade. Isso é tudo. É uma questão de honra. Aí o Hans fala para ele: o quê? Você vai morrer por causa de uma questão de honra? E o Casper responde: Monsieur, quando não se tem mais nada, a honra é tudo que resta. Aqui. Mais uns dizeres aqui. Aqui ele só está falando o quanto que o Casper está falando, né, pro Hans, porque o Hans sabe ler, né? Que o quanto que deve ser maravilhoso as palavras que estão escritas na Bíblia. O Casper não sabe ler. Então ele está falando para o Hans o quanto que deve ser maravilhoso as palavras que estão na Bíblia. Então você vê, né? Nessa época pouquíssimas pessoas podiam, né, ou tinham a oportunidade de aprender a ler. E ele, assim, com aquela esperança, né, de um dia ele também poder ter acesso a essas palavras, né? E a última questãozinha só que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui o Hans diz, mais uma vez, eles estão conversando, né? E aqui o Hans fala para ele: é claro que é preciso aguerrir
nosso corpo como um exército se preparando para a guerra. Mas quando o ferro encontra o ferro, o cavaleiro deve calar seus pensamentos e deixar Deus envolver a sua alma. Assim, eu já encontrei Deus. Em cada duelo, em cada batalha, eu vi o quanto ele era cruel e violento. E sim, ele pode desejar isso. Para cada vida que ele me deu para proteger, quantas ele me fez interromper? Então, é mais uma vez essa fala, né, de que colocam, né, na boca de Deus o bem e o mal. Essa coisa de você interpretar, né, e isso não é daquela época, né, isso é até hoje. Você pega aquilo que está escrito, principalmente a Bíblia, e você interpreta do jeito que você quer, e você mata e morre por aquilo que você acredita, por aquilo que você entendeu. Isso ocorre até hoje, não é só com a Bíblia, é com todos os livros sagrados, onde as pessoas têm acesso, pegam esse poder para elas, pegam esse sentido, colocam o sentido que elas querem nessas palavras, porque a palavra, ela tem esse poder, né? De você colocar vários sentidos numa única palavra, de você interpretar ela da forma como você quiser, a forma como você achar e acreditar que é o certo. E por isso você mata, né? Então eles faziam isso, se faz hoje, isso até hoje, né? Não se mudou muito. Mudou-se o quê? A tecnologia, a forma de matar, continuam matando do mesmo jeito, em nome de Deus, em nome da fé, em nome daquilo que você acredita. Não estou colocando aqui, tá, a questão das palavras, mas sim o humano dentro dessas palavras, tá? E aí, assim, O Mestre das Armas, né, é uma ficção histórica, a qual retrata uma realidade que ainda é hoje. Na verdade, a igreja, como eu já falei, ela tinha razão. Ela perdeu muito, mas muito espaço a partir do momento que as pessoas tiveram acesso e as pessoas começaram a pensar e a entender de forma diferente do que a igreja dizia, né? Mas, gente, não é só a Bíblia que é alvo de infinitos entendimentos. Toda a literatura, seja ela no formato que for, ela passa por essa realidade humana. Afinal, nós somos únicos. A nossa interpretação ao ler, ela é, primeiro de tudo, pessoal. Ela faz parte daquilo que a gente entende da vida. Não tem como. Aí depois você pode reformular. Mas o primeiro entendimento é o seu entendimento. É aquilo que você entende. E é aquilo que você pega para você como bom, como ruim, como aceitável e como não aceitável. Isso acontece numa frase, não é só com a Bíblia. Essa é uma realidade humana. O humano lê, olha, lê e na sua subjetividade tem a sua compreensão. Isso acontece com todos os escritos. A gente está cansado de ver aí um pessoal brigando por conceitos. Por isso eu acho que é certo, isso eu acho que é errado, isso e isso. Briga-se até hoje por coisas minúsculas. Agora vocês imaginam para a questão da Bíblia que realmente palavras têm poder. O fato é que o bem e o mal, eles andam junto no entendimento das palavras. Mata-se e morre por essas palavras. Desde o momento em que o humano, diante da sua fragilidade, dos seus medos, das suas incertezas, acreditou que poderia existir uma força ao qual o protegesse e o salvasse desses males, tornou-se presa fácil aos ditos poderes além do humano. Não é? Já que eu não posso lidar com a realidade nua e crua, eu, de alguma forma, coloco no sobre-humano. É isso?
Bom, eu vou mostrar mais algumas imagens para vocês, tá? Para quem gosta do tema, como é uma ficção histórica, né? Isso realmente aconteceu, né? Aqui só está de uma forma romantizada, né? Eu acredito que vale a pena, tá? E esses trechos aí dessas conversas entre o Hans, o Galvin e o Casper são interessantes pra gente, porque como elas são realidades até hoje, né? As coisas acontecem. Pode ser aí uma fonte de reflexão para vocês, no sentido aí de que vocês pensam, como que vocês lidam com a própria religiosidade de vocês, né? Que cada um tem a sua forma de entender, de viver, de experienciar. Só mais um trechinho. Ok? Acho que deu para vocês mais ou menos perceberem como que é os desenhos. E só, né, uma notinha, esse quadrinho, ele me lembrou o filme o livro de Eli, com Denzel Washington, que é de 2010. Ele também, o Denzel, ele porta a Bíblia, só que no caso dele é um mundo apocalíptico, né? Destroçado, não tem praticamente mais nada, é aqueles mundos que a gente costuma ver, né? E ele, na verdade, ele carrega com ele vai escrevendo, que ele tem de memória, a Bíblia. E a missão dele é levar para um centro, né, um monastério, onde ela vai ser impressa fala aí da primeira impressora de Gutenberg. Então, a missão dele é, além que ele vai escrevendo a Bíblia, né, para depois chegar lá e ela ser impressa. E aí ele vai passar por essa saga também, porque nesse mundo distópico tem o vilão, que é o Gary Oldman, que ele sabe do poder da Bíblia, então ele também está procurando a Bíblia, porque ele sabe que se ele tiver a Bíblia nas mãos dele, ele vai poder ser o rei desse mundo caótico. E aí existe o embate, né, entre o Denzel, né, e o pessoal do Gary Oldman. É muito interessante, é legal. É um filme também violento, né, não poderia ser, mas é a mesma tocada, né? Lembra bem esse quadrinho, o quadrinho lembra bem ele. Ok? Então é isso. A gente se vê num próximo olhar.